E aí, Tardelli, tudo bom? Tudo bem, bom dia TVT, bom dia a todos, bom dia a todas, certo? Bom dia esquerda. É uma delícia falar numa rádio de esquerda, certo? Jornalismo crítico e responsável. Isso eu adorei, assim, né? Olha, foi um festão. Como toda festa, a gente vai para confraternizar, a gente vai. Na hora que você falou que você tem imagem, eu estou até aqui com medo de imaginar se eu vou estar em alguma delas, e se eu estiver, certamente não sou eu, certo? Tal Paulista. Foi um clone que a inteligência artificial me fez de mim, certo? Nós não estamos, claro. Cheia de glamour a festa. Tem até esse mural aqui. Ah lá, depois a gente vai ouvir o Jacques Wagner, mas pode continuar, Tardelli. Não, estiveram lá várias personalidades. O Boulos eu não vi na festa. Ah. Certo? O Jacques Wagner eu vi. O Jacques Wagner ele é talvez o grande defensor e segura as pontas do Lula no Senado, mas é uma pessoa muito simpática, muito acessível, muito tranquila, né? Não tem aquela pompa e circunstância, sabe? Nesse aí momento... O Marco Aurélio... o Marco Aurélio... Agitado, hein, ô Tardelli? O Marco Aurélio é um camarada que ele tem ou 3 parafusos a mais ou 5 parafusos diferentes dos nossos. Sim, sim. Que ele é incansável. É. Olha lá. Daqui a pouco eu vou soltar, eu vou passar esse áudio para você. Vamos passar agora, né? Vamos ouvir o Mac aqui falando. Vamos lá, peraí. Deixa eu abrir o som aqui para vocês. São advogados, juízes, desembargadores, por exemplo. Ele foi criado em 2014, com posturas críticas à Operação Lava Jato. Está comemorando hoje 10 anos e sempre teve onde está hoje, né? Na fronteira da boa resistência, trocando ideias, construindo pontes, diálogos. E é um momento muito importante, singular do país, é um momento de reconstrução, de reconciliação da nação. E o governo conseguiu devolver o Brasil para o protagonismo no cenário internacional, conseguiu restabelecer políticas públicas para a erradicação da miséria. Então é um momento, evidentemente, de celebração. Todos nós estamos muitíssimo felizes. Nós estamos dizendo que é um momento de refundação. E ao longo do movimento de refundação do Brasil, acho que é isso que é interessante, quer dizer, o clima e o clima também, acho que do dia a dia nosso, né, o Tardelli, tá todo mundo nessa vibração de fazer sua parte aí para o Brasil voltar a ser um país digno. Não há dúvida, um ano depois do início do governo, um início muito conturbado, com o 8 de janeiro, que poluiu as águas, né? Não impediu que o governo saísse, deslanchasse para as suas questões de governo. O governo Lula teve que nascer se colocando na defensiva da sua própria não extinção. Na primeira semana de governo, houve uma tentativa de golpe terrível. Essa tentativa de golpe se protraiu, ela se prolongou. Ela sugou atenções do governo que teriam que ser desviadas para outros canais. Então, o governo Lula começa com a sua autopreservação, o que não é fácil. Porque encontra um país institucionalmente demolido, não havia onde se tocasse que não houvesse uma bomba armada de destruição, fosse na saúde, fosse na educação, fosse na própria segurança. Nós estamos vendo aí o quão difícil está a comunidade de segurança. No ponto de vista institucional, internacionalmente, o Brasil foi jogado a uma condição de pária. Havia, portanto, e ainda há, portanto, muito a se reconstruir. É como se nós estivéssemos retornando à nossa casa que foi bombardeada. Nós temos que recomeçar a fazer as fundações, recomeçar a fazer as paredes, recomeçar a fazer o teto, recomeçar a fazer o chão, recomeçar a fazer as janelas, abrir as janelas, começar a apresentar de novo o Brasil ao mundo, como se nós tivéssemos que dizer ao mundo todo que nós jamais fomos e jamais seremos e jamais seríamos aquilo que o governo anterior sugeriu que fôssemos. Acho que essa é a grande dificuldade.
Roberto Tardelli, aqui no 11 News. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês. Olha, um momento. Vou colocar sem som, tá, gente? Só para vocês verem as imagens aqui. O Cacai subiu no palco. Aliás, ele foi convidado pela Alcione, né, para cantar, né, o Tardelli? O Cacai. A Alcione convidou o Cacai porque ela nunca me ouviu cantando. Com certeza. Se ela me ouvisse cantando, certamente ela cederia a cadeira para mim, ó, termina o show você, não tem o que fazer aqui assim. Olha o clima desse evento de ontem do Prerrogativas, muito bacana, e a gente vai depois trazer mais informações, muitos bastidores ali também, né, Tardelli? No sentido, você tinha ali pelo menos 2 ministros ali que são do Prerrogativas, que é o Vinícius Carvalho, que eu já entrevistei aqui, e o Jorge Messias. E aí suscitou, não sei se o Lewandowski estava lá, acho que não, né? Não. Mas o nome do Lewandowski passou a ser muito comentado para assumir o Ministério da Justiça, seria o perfil ideal. Eu também acho que ele tem um perfil perfeito, né, para o Ministério da Justiça, a condição do país, de onde vem o Lewandowski e tudo mais. Acho que faz um sentido muito grande. Ele está dizendo que não foi sondado, o que dizem que não é verdade, que ele foi sondado, mas que ele não aceitou ainda e que se ele aceitar, ele vai. Comenta para a gente um pouco o efeito Lewandowski. Pra gente. Bom, a gente tem que considerar que hoje nós temos 2 grandes gargalos na nossa administração, querido Conde. É a economia, sempre a economia. E, de outro lado, algo que nos está asfixiando, que é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública no Brasil adquiriu um vulto, uma importância, uma transcendência que precisa ser encarada como uma prioridade elementar, básica de Estado, não apenas de governo, mas de governo, certamente. O ocupante, o titular da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, precisa ser alguém que tenha um peso específico e tenha ele a respeitabilidade para poder interferir na questão da segurança pública, que é uma questão extremamente grave. Os últimos índices divulgados são aterradores. Diria mais, são desesperadores. Nós estamos diante, talvez, da maior urgência que teríamos dentro desse tema, que é um tema de todos nós. Nada mais afeta o teu cotidiano, o nosso cotidiano, do que a segurança pública, os pequenos tormentos e grandes tormentos da segurança pública. Você não poder falar no seu celular na rua, você ter medo do crime organizado, você ter medo da polícia, você ter medo da milícia. Nós, na verdade, estamos no momento em que nós não sabemos a quem direito chamar. Nós ficamos sem ter a quem nos reportarmos quando precisarmos reportar a alguém. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, portanto, ele entra, e eu até compreendo e imagino essa reticência do ministro Lewandowski, porque o tamanho da missão dele é maior que a do Haddad. O Haddad ele enfrenta variáveis terríveis que é o mercado financeiro, os rentistas, a crise mundial, que nos abala, claro. O ministro Lewandowski vai ter que ou quem lá estiver, vai ter que nos pacificar, vai ter que nos reconduzir, vai ter que mexer nas estruturas policiais, vai ter que mexer nos cursos de formação policial, vai ter que alterar profunda e dramaticamente, certo? A nossa vida segurança comum. Pública, né? Deixa eu aproveitar e dentro da tua resenha sobre o Lewandowski, você acha que ele tem um perfil para assumir a segurança pública do país? Eu acho que ele tem experiência. Ele foi advogado muitos anos, foi desembargador de São Paulo muitos anos,
foi ministro do Supremo por mais de 20 anos, certo? Foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do TSE, presidiu aquela terrível deposição da presidenta Dilma, ele que presidiu aquela sessão historicamente lamentável do Senado Federal. Aliás, desculpa, deixa eu só lembrar uma coisa. Ele que garantiu os direitos políticos da Dilma, Sim. que é uma coisa que a extrema-direita e os próprios setores da imprensa criticam, falando como é que ela foi impeachmentada e continuou com direitos políticos. Em tese é uma contradição, né, Tardelli? Em tese é uma contradição, certo? Mas não era, porque ele via, ele é um jurista, e ele é um jurista maior. Ele não é um repetidor de leis, ele é um jurista no sentido clássico e filosófico dessa expressão. Ele percebeu que não havia crime de responsabilidade naquilo que estava sendo ali julgado. Esse conjunto de respeitabilidades dele traz para ele a autoridade e o ethos, que é o grande negócio da coisa, né? A legitimidade de quem vai colocar a mão, não é num vespeiro, não. É numa caixa de abelha africana. Nós temos que olhar a segurança pública como algo da mais absoluta urgência. Para isso, nós temos que ter alguém que possa reunir qualidades pessoais, ele as tem, mas que também tenha visibilidade para poder impor as mudanças que terão que ser impostas. Nós precisamos, querido amigo Conde, nós precisamos, assim, o sonho é que numa live daqui a um ano, no dia 8 de dezembro de 2024, a gente possa dizer, olha, o pior passou. Porque nós estamos no meio do pior. O que acontece no Rio de Janeiro, agora as milícias de extrema-direita, os playboys... Justiceiros, né? Justiceiros. Eu ia te perguntar justamente isso. O que é? Qual que é que sintoma é esse? Quer dizer, as pessoas passam a querer fazer justiça com as próprias mãos. É sintoma de ausência, né? De segurança. Existe uma expressão chamada anomia, que é ausência de lei, ausência de autoridade, ausência de institucionalização, ausência de Estado. É o cada um por si. O Rio de Janeiro, hoje, se assemelha muito ao que foi Berlim logo depois do final da Segunda Guerra. Com a Alemanha derrotada e destruída, houve um momento em que os alemães passaram por essa autodefesa privada, formando milícias na rua, milícias em Berlim. Só não explodiu aquela cidade porque ela estava fatiada em várias possessões, a francesa, a inglesa, a americana, certo? Que puderam, a russa, frente russa, que puderam dar uma organicidade à Alemanha. O que existe no Rio de Janeiro hoje é o desmonte absoluto de qualquer estrutura pública de atendimento à população. Na hora que você vê milícias privadas saindo à rua para espancar pessoas que entenderem suspeitas, Conde, isso é o fim. Ninguém mais fala assim, não, eu vou chamar a polícia. Não há polícia chamada, a polícia sou eu. Eu quem? Eu qualquer um. Eu e meu vizinho. Eu e minha turma. Quem é a milícia no Rio de Janeiro? Aquele episódio da morte dos 3 médicos, aquele é um episódio sintomático, exemplar, porque ele retrata um estado em que o crime foi investigado, esclarecido, seus, aspas, culpados foram responsabilizados, penalizados e mortos. Pelo próprio
crime. Pelo próprio crime. E o Estado, a instituição, aceitou a solução que a milícia deu. Olha, Eu lembro, desculpa, a imprensa divulgava, né, esse julgamento do gabinete do crime como se fosse oficial, né, com a coisa oficial. Exatamente. Isso é um desmonte absoluto. Aí o que começa a acontecer? Certo? Começa a acontecer cenas inacreditáveis de arrastões, de espancamentos de idosos, certo? A população reage, quando a população reage, ela reage sempre da pior maneira, ela reage sempre da forma mais irracional possível. E o Rio hoje virou o lugar, a terra do mais forte. Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que o Rio não é um dos lugares mais bonitos do mundo, se não for o lugar mais bonito do mundo. Mas o Rio hoje é bem um exemplo do que pode se transformar a sociedade brasileira. Não há, não, aqui não vai acontecer. Não, acontece em qualquer lugar. Porque o que está havendo é que a comunidade de segurança é como se ela fosse um vulcão que entrou em erupção, certo? E esse vulcão em erupção, certo, fez com que nós perdêssemos completamente nossas referências institucionais. O Rio é o retrato do que o ministro que chegar nessa pasta vai encontrar. Roberto Tardelli, o Arthur Vinícius está te provocando aqui. Ele falou: bom dia, Tardelli, belo jacão da Academia Brasileira de Letras. Olha só, isso é uma camiseta africana. Africana, from Senegal. Senegal. Aliás, Tardelli, se você me permite, eu estava hoje ali vasculhando o seu Twitter. Você precisa atualizar seu Twitter, pô. Eu odeio aquele Twitter, eu não sei trabalhar com ele, eu não sei responder, eu não sei que estão falando de mim, não sei. O Twitter, para mim, é uma rede maldita, assim, sabe? E você usa mais o Instagram, né? Eu uso mais o Instagram. Mas deixa eu mostrar o que eu achei ali, que eu achei tão bacana. Eu vou cobrar aqui o Tardelli. Que foto é essa, Tardelli? Olha só, olha o Tardelli aqui, parece um artista. It's me! Que bonitinho, Tardelli. Eu não conhecia essa foto sua aqui. Ah, mas eu vou mandar para você outras dessas para colocar e animar a nossa conversa aqui, que eu aguardo ansiosamente. Fico pensando, eu também. Certo? Que eu vou, essa camisa é brincadeira, essa que você está usando aqui. Tem mais uma do Tardelli, ó. O Tardelli com o Lulão. A cara do Tardelli, ó. O que é isso aqui que você estava usando um babador aqui para não babar? Máscara, era máscara. Eu tirei a máscara porque a gente vai tirar foto com máscara do lado dele, ninguém vai saber que sou eu. Né? É verdade, eu tirei foto com ele de máscara. Eu tirei de máscara. Deixa eu aqui. E essa aqui, eu achei demais. Tardelli. Fashion. Essa aí é quando eu vou. Eu vou te contar, viu? Quando eu vou cozinhar, eu gosto de colocar essa camisa aí assim. Viu? Ah, é? É. Muito legal. Deixa eu parar a tela aqui. Vamos voltar aqui para o nosso mosaico. Tardelli, fala, querido. O que quer falar? Só para concluir assim, eu acho que talvez seja hoje a pasta mais nevrálgica do governo. O Haddad está indo bem. Ele conseguiu passar a reforma tributária, que é uma obra ciclópica. Né? Ciclópica, as pessoas não têm ideia do tamanho que é a reforma tributária. Está conseguindo equilibrar as contas, certo? Conseguiu aprovar o imposto das grandes fortunas. Finalmente nós vamos ter o helicóptero pagando, certo, IPVA, a moto náutica, o jet ski pagando IPVA, o avião pagando IPVA, certo?
Mas na questão da segurança pública, ela toca a gente naquilo que é nosso mais irracional dos temores, que é o medo de morrer. É a maior preocupação da população brasileira nesse momento. Porque é o medo de morrer. Olha, todo mundo tem medo. Por que a gente tem a polícia? Porque a gente tem medo de morrer. Nós precisamos de alguém que nos proteja. Nos protege do quê? Da morte. Eu não tenho medo de perder o meu celular roubado. Eu tenho medo de, por causa de um celular, alguém tirar minha vida por causa disso. E a gente sempre recomenda aqui, né, recomendação, né, inclusive das próprias autoridades, é não reagir a assaltos, né, porque sempre que há uma reação, quase sempre o assaltado se torna uma vítima, né? Então, deixa levar. Olha, aliás, o roubo de celular disparou, né? Não só no Rio, mas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, para você falar no celular hoje, você fala dentro de casa. Onde, teoricamente, você não precisaria falar do celular. Você não usa o celular na rua. No carro ele está sempre escondido. Eu já tive 4 celulares furtados. A sensação é horrível. Horrível. É horrível, é horrível. Agora, imagine aquela mulher, aquela diarista, aquele ajudante geral, que é chamado pelo celular. O celular é o contato dele com o mundo. Claro. Se ele perde esse contato, ele passa fome, velho. Tardelli, deixa eu trazer um comentário aqui para você. Olha, especialmente a Esther Figueiredo. Tardelli é gato. Oh, Esther! Obrigado. Subscrevo. Ô, Tardelli, eu como linguista não gosto muito de... aliás, os linguistas eles combatem a zombaria com relação aos desvios da norma padrão da linguagem. O que se costuma dizer por aí, popularmente e equivocadamente, de erros de português. Ah, o cara fala errado, não sei o quê. A gente não gosta muito. Mas o Sérgio Moro não dá. Com o Sérgio Moro não dá. Eu vou mostrar um trecho do que ele falou. É absolutamente chocante o que ele diz aqui. Está aqui para vocês. Vamos lá. Passaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Meu Deus. Tardelli, não, isso aqui para mim... olha a cara das meninas aqui, que são suas colegas lá da CNL. Ah, não, do ICL. Do ICL aqui. Ele falou com mim. Ele falou com mim. Com mim. Ah, ele não falou isso, não. Não falou, vou botar de novo aqui para você. Que isso? Olha aqui, ó. Eu também não acredito. Comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Que não só mim. É impressionante, quer dizer, é um erro que não existe, que é muito raro, que é uma coisa quase impossível da pessoa cometer, usar o pronome oblíquo, né, no lugar do reto. Uma coisa é aquilo que a gente chama de gramática achada na rua. Que é a gramática que as pessoas praticam, é a gramática deliciosa de se ouvir das ruas, assim, sabe? É aquele português criativo e irônico que a gente faz no Brasil. Outra coisa é isso. É não saber se comunicar. Eu nunca ouvi ninguém... Conde, olha, 40 anos ouvindo gente. Hein? Eu devo ter ouvido dezenas de milhares de pessoas. Eu nunca ouvi com mim. Eu até assustei, será que eu ouvi? Com mim, eu nunca ouvi. Pois é uma loucura isso aqui. Eu já ouvi semigo, certo? Várias vezes semigo, né? Mas com mim, conge, com mim,
O Moro, ele é um exemplo muito ilustrativo, muito eloquente de como os concursos públicos são um verdadeiro fracasso no Brasil para selecionar pessoas, aspas, preparadas para assumir aquele cargo. Não é possível que alguém, num concurso tão seletivo como é o concurso para juiz federal, tenha esse nível de comunicação. Não, é uma coisa que, inclusive, é no campo do humor, é jocoso, né? E tem um viés preconceituoso. Eu me lembro dos anos 90, né? As pessoas que criticavam, zombavam dos indígenas, né? Mim quer tocar. A música do o Traje a Rigor, né? Mim quer tocar, mim gosta ganhar dinheiro. Que supostamente o indígena teria essa característica, né? É um simulacro, né? Mas é uma coisa rara. Agora, vamos falar, o Tardelli, da questão oficial, padrão, concreta do Sérgio Moro. Parece que ele se autodenunciou ali quando ele diz que assinou um documento que repassava uma receita, uma verba de campanha, e que aquilo foi usado como uma outra coisa. Quer dizer, ele se autodenunciou. É tão incompetente que ele se denunciou ali. Quer dizer, ele está praticamente caçado, né? O depoimento que ele fez para o TRE. Eu acho que a trajetória, o voo do Moro, o voo político do Moro é um voo de galinha. Ele já está acabando, já está no fim. Só que o que é ruim pode piorar. Nós temos que pensar que se o Moro sair, pode chegar alguém, certo? E tenho ouvido, e já li em algum lugar por aí, que a Michele Bolsonaro vai se transferir para o Paraná, fazer dali seu domicílio eleitoral, para disputar a vaga do Moro, caso o Moro venha a ser cassado. Vai ser uma interessante substituição do horroroso pelo pior ainda. Nós temos uma dicotomia, uma contradição nessa história do Moro. Né? Como que alguém tão limitado, como que alguém tão fraco, tão juridicamente raso, adquiriu a proeminência que teve? É um mistério, Conde. Moro, na verdade, não poderia jamais ter sequer se formado. E ele é professor doutor. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele foi juiz de direito. Ele passou pelo chamado estágio probatório, que é um período... Você lembra que ele quase foi para o STF? Você já pensou se ele tivesse ido para o STF? Nós teríamos no STF um idiota do ponto de vista jurídico, um imbecil jurídico. Não é o caso de não ter notório saber. A expressão, perdão, notório saber, ela ganha relevância porque o Moro poderia ser juiz. Olha do que nós nos livramos no Supremo. Ninguém poderia ser pior do que ele. Mas é uma dicotomia. O ministro Gilmar Mendes, ele teve um momento de tristeza e disse o seguinte: nós precisamos rever os concursos públicos da magistratura, do Ministério Público, que não é possível, Conde. É inacreditável, é inexplicável, é ininteligível tentar montar qualquer raciocínio teórico possível que termine, olha, Sérgio Moro foi o juiz de direito, foi o juiz mais importante da história do judiciário brasileiro, prendeu o presidente da República, prendeu o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, queria ganhar a eleição. Quando todo mundo imaginava que ele fosse um cérebro assim, finamente maldoso, um Lex Luthor do direito, a gente está se dando conta de que ele é um idiota. Que ele é um cara raso, ele é um ignorantão.
cara que chega no TRE do Paraná e fala isso que ele falou. Se eu fosse advogado do Moro, eu teria levantado e ido embora. Não tenho mais o que fazer aqui. O advogado, ele não quis responder as perguntas do advogado do PT, porque o PT e o PL que entraram com processo contra ele ali para que ele fosse cassado por causa de contas de campanha, está sendo acusado de Caixa 2 e abuso de poder econômico. Ele se negou a responder, ficou em silêncio, e o advogado do PT depois disse assim, bom, o Moro se autodenunciou, quer dizer, eu agradeço muito que ele tenha feito isso, né? Facilita. Se eu fosse advogado do PT, eu não sei se eu teria outra pergunta a fazer depois do que ele disse. Né? Olha, qual é a dúvida a se esclarecer? Ele esclareceu, não repassou, eu repassei verba de campanha para outras pessoas. Ô Tardelli, é uma agonia lenta e contínua, né? Às vezes a gente fica na ansiedade de ver o Bolsonaro preso, o Moro preso, tudo mais, o Dallagnol, né? Esse pessoal que destruiu tudo que passou pela frente. Agora, essa agonia lenta, eu acho que ela é até mais interessante, né? Porque consolida, né? Consolida a falta de caráter de todos esses personagens. De todos eles. E eu acredito, é um palpite, Conde, é um palpite meu. Palpite. Como se fosse bolão de futebol, entendeu? Mas eu acredito que a nomeação do Procurador-Geral da República tenha passado por aí. Olha, você vai pegar essa gente? Porque como você tem um monte, o Procurador-Geral da República indicado, ele não tem uma característica especialíssima que o diferenciasse de todo. Igual você, tem um monte lá dentro. Você vai fazer isso? Eu acho que ele entra com essa missão. A julgar pela indicação que foi feita pelo Gilmar e pelo Alexandre, né? Certo? Pessoal, olha, você vai fazer isso porque isso não é o serviço sujo. Perdão. É o serviço republicano. Eu acho que em 2024 vamos ter novidades muito interessantes nesse aspecto. Olha aqui que o Tardelli está falando aqui. Eu não sei, talvez, certamente, né? Não. Se alguém falou isso com o Gonê, não foi o Lula. Eu acho que passa mais pela concertação via Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e tudo mais. Hoje tem uma nota aqui que digna de comentário, que é o Bolsonaro, ele está em pânico com a ida do Dino para o STF, está morrendo de medo. Ele afirmou para aliados que já deu como certa a aprovação do Dino no Senado, e ele está dizendo que o cerco vai se fechar contra ele. Faz todo sentido, né? Quer dizer, o Flávio Dino no STF, ele vai se juntar, né, ao Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e quem mais? Acho que tem um conjunto ali que já garante uma maioria para a condenação do Bolsonaro. O próprio Zanin. Né? O próprio Zanin. O Zanin. Certo? O que eu acho, assim, o Flávio Dino, ele é um ministro que entra todo mundo sabendo quem ele é. Ele é altivo, irônico, gosta dos inimigos que tem, a impressão que dá é que ele cultiva no vaso dos inimigos, ele joga lá uma aguinha todo dia, certo? Né? E o Bolsonaro está morrendo de medo, porque não se colocasse outro, porque precisariam colocar um outro Aras para, por exemplo, arquivar a CPI da Covid, que foi, na minha opinião, na minha modestíssima opinião, um atentado à dignidade nacional, assim. Porque nós vimos, foi produzido ao vivo, nós vimos em nossas casas, nós acompanhamos aquela CPI no dia a dia. Todos nós sabemos onde está a responsabilidade criminal do Bolsonaro na Covid. Desde a história do $1 por vacina,
até a recusa dele, dolosa, consciente, proposital na aquisição de vacinas que poderiam ter salvado milhares de vidas, o cabra vai lá e, numa canetada, jogou tudo isso por arquivo morto. Toda aquela CPI não dá em nada, porque para na caneta mais poderosa do Brasil, que é a caneta do Procurador-Geral da República. Sem a menor dúvida. Eu acredito que agora esse procurador que está entrando, com todo o perfil conservador, com todo o perfil... Ele entra para fazer isso aí. Olha, nós temos que terminar a reconstrução republicana. A reconstrução republicana passa, sim, e passa inapelavelmente pelo processo, denúncia, processo, condenação e prisão, seja de Bolsonaro, seja de seu núcleo mais próximo. Aquele ministro da Saúde, aquele general, a ministra de Direitos Humanos, os filhos evidentemente ligados à milícia, empregaram o miliciano nos seus gabinetes, condecoraram o miliciano. Aliás, o discurso do Dino sobre essa questão é fantástico, né? Eu não emprego miliciano, eu não tenho amizade com miliciano, eu não dou prêmio para miliciano. Aquilo lá foi sensacional. Aquilo foi definitivo, né? Agora, nós precisamos, porque o risco está em daqui a 4 anos, essa gente mais venenosa, mais experimentada, que anda com muita desenvoltura por todos os pântanos ideológicos que a gente possa imaginar existir, venha para política de novo e venha, certo? Sem mais nada ter a perder. Tardelli, eu vou quebrar o protocolo aqui. Vou colocar o James Onig. Rapaz do céu! Porque é o seguinte... Fala por quê, Tardelli. Você vai explicar por que eu estou colocando o James Onig aqui antes. Bom, primeiro que eu tenho uma admiração gigantesca pelo James. Segundo, porque ele é uma das inteligências mais sutis que eu tenha conhecido. Terceiro, porque ele acrescenta à sua live uma qualidade e ele dá aos nossos queridos internautas e às nossas queridas internautas um alento, ainda quando ele está desesperançado, a esperança no que ele diz. Né? Ele é uma pessoa que me motiva muito bem. Ele conhece exatamente o panorama internacional como ninguém. E ele sabe que nós passamos, a gente estava no fundo do poço, a gente estava lá embaixo, certo? E estamos nos resgatando aos poucos. Aquela foto, querido James, do Lula caminhando na frente dos líderes mundiais, certo? Aquela foto é de uma eloquência, ela diz muito, certo? Daquilo que nós podemos ser. Aquele é o Brasil. Aquele é o Brasil, e antes de falar sobre isso, aquele é o Brasil e que tem um representante como você, de generosidade, conhecimento e inteligência, que, puxa, só emocionam a gente. Eu te conheci, eu já te falei nas redes sociais e te acompanho direto. Durante os últimos 18, 19 meses, eu tenho acompanhado você assim. Onde eu vejo Tardelli, eu já coloco, que eu sei que vinha alguma análise diferente. As suas falas do começo agora, a importância do Ministério da Justiça, é aquele detalhe que falta para aproximar a gente realmente da massa da população. Então, só tenho que te agradecer por ter sido um porta-voz, um arauto dessa recuperação, com figuras como o nosso querido Conde, né? Que, puxa, deu espaço para tanta gente boa. Aquele andar do Lula, cara, aquilo eu fiquei olhando e falei, meu Deus, então vamos escrever no calendário. Abril de 2016, nós estamos voltando para onde nós paramos. Exato. E agora a gente tem que continuar. Eu acho que é isso mesmo. É como se tivesse
uma ligação daquele momento com esse agora, né? E só para explicar aqui para o nosso público, eu preparando aqui esse encontro de hoje, né? Aí o Tardelli vê o James no card, o James vê o Tardelli no card, aí eles trocaram elogios, né? Eu falei, eu adoro o James, e o James falou, adoro o Tardelli. Aí eu tive que fazer esse encontro aqui hoje, porque vocês, né? Que bom que a gente tem essa empatia, né? Vocês já se encontraram pessoalmente? Não tive essa honra ainda, mas Não. algo me diz que está breve. Marquem um café Sim. e me convidem, que a gente vai se encontrar em São Paulo. Aí. Eu não sei se eu vi o Tardelli uma vez no Canto Madalena, num bar que tem na Vila Madalena ou em algum outro, mas de longe, em algum lançamento de livro, alguma coisa assim. Não, vamos marcar. Vamos marcar, a gente podia marcar e registrar esse momento, porque o James falando tem que ser, a gente tem que compartilhar. É muito egoísmo da gente querer ouvir o James sozinho, sabe? O James é um gentleman, é um sujeito toda elegância, serenidade, sem perder a contundência. Tardelli, deixa eu liberar você, né? Beijos a todos, sextamos, certo? Beijo, Conde, beijo, James, internauta. Põe aqui o meu Instagramzinho depois para a turma lá. Certo? Vou colocar. Beijo, beijo, beijo.